Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui, cheguei atrasada, quase não cheguei para nossa penúltima live. Deixa a galera entrar. E eu tô arrumando minha bagunça porque eu quase não cheguei, né? Saí correndo, tinha um monte de coisa para resolver hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live número 5 de 6. E aí, galerinha, como vocês estão? Quero saber da galera do desafio, quem está aqui. Quero saber quem são os sobreviventes desses 3 dias aí de conteúdo massivo. E quero saber como vocês estão também, de onde vocês são. Me conta aí, quero saber de você, bebê. Enquanto isso, o assunto de hoje é vitimização. Então a gente já falou sobre disciplina, a gente já falou sobre sabotador, a gente já falou sobre mentalidade, a gente já falou sobre um monte de coisa. E eu fiz uma pergunta lá no grupo do WhatsApp, se você é do desafio e está no grupo do WhatsApp, eu fiz uma pergunta que é a seguinte: se eu te ajudei de alguma forma, o que foi nesses dias? Então eu queria que você interagisse comigo aqui, tá? Hoje é o último dia, vocês sabem que eu toco conteúdo a full, e hoje eu quero saber se eu te ajudei de alguma forma nessas lives ou até no conteúdo nesses últimos dias, o que foi? Quero saber de você, tá bem? Por que eu quero falar hoje sobre vitimização? Vitimização é um assunto bem comum, né? Vitimização é um assunto comum. E a gente fala que um dos maiores sabotadores do ser humano é a autopiedade. A vitimização não passa nada mais do que uma autopiedade. Nós temos pena da gente. Você quer ver como? Ai, Renata, eu não me vitimizo. Ai, Renata, eu não sou uma pessoa que sou vitimada. Gente, nós temos muita vitimização, e inclusive os cérebros treinados têm, e eu vou provar pra vocês, tá? Mas antes disso, gente, o Instagram, você fica comigo nessa live, tá? Tem gente que tem o dedo nervoso, não consegue ficar escutando uma coisa 2 minutos, já coisa, ai, eu não quero mais, fica aqui, não fica saindo. Entra na live, escuta o que eu tenho pra falar, são só 20 minutos. Se você se inscreveu e se você começou a assistir, você tem algum interesse, então fica nessa live. Para de ser irritadinho, para de ser impaciente. Talvez esse seja um dos sabotadores, tá? Fica aqui. Ó, já tem gente que saiu já porque não consegue tomar nenhum puxão de orelha. Bora lá. Eu quero saber o seguinte. Eu perguntei lá no grupo do WhatsApp. Se você tá no grupo do WhatsApp, eu quero saber se de alguma forma eu te ajudei, e escreve aqui. Sim, o que foi? Quero saber de você, tá? Não sejam ingratos. Não sejam ingratos, gente. A gente tem o ser humano, ele tem 3 coisas na gratidão, né? Ou eu sou grato pelas coisas que eu recebo, ou eu sou indiferente, que eu acredito que é o pior de todos, porque ele acha que é grato e nem é, e tem o ingrato, que é aquele que ainda cobra depois de receber, ou ainda joga na cara das pessoas, né? Então, assim, ó, não sejam indiferentes, não fiquem aqui, não participem, por favor, sejam gratos. Eu estou fazendo isso de graça pra vocês, gastando meu tempo precioso, meu conhecimento e meus mais de 100 mil reais que eu já gastei em cursos e mais de 4 mil alunos. Então, toda a experiência é pra você, tá bem? Então aproveita. Sim, me ajuda a executar. Ah, eu sou a executora, né? Você quer executar na vida? Me segue no Instagram. Você quer executar na vida? Entra nos meus cursos, porque assim, eu sou o chute na bunda, né? Às vezes até meio grosseira, meio chata, levemente grosseira, levemente, né? Mas tá tudo bem. Levemente arrogante, mas tá tudo bem, né? Oi, gente. Vamos lá, vitimização. A vitimização, ela não passa de uma autopiedade. E eu tava falando agora há pouco que a vitimização, ela é algo comum do ser humano. É algo muito comum. Vai dizer, Renata, eu não sou vitimista. Sim, até as cabeças treinadas são vitimistas, têm pensamentos vitimistas. Não quer dizer que você exponha eles, mas os pensamentos é o que conduzem as nossas ações, tá? Não é só o que a gente fala, porque a nossa fala, ela vem através de um pensamento. Me ensina a ser uma pessoa mais madura e mimimi. E a vitimização, ela é contra isso, tá? Me sinto preparada para executar sem medo de me expor. Ótimo, gente, é isso aí. Ontem eu falei na live uma coisa muito interessante, que eu falei acho que na aula do Bia Live, que nós temos esse medo de se expor, né? A gente tem medo de se expor.
E aí, quando a gente fala sobre autenticidade, a autenticidade é quando eu sou a minha versão e eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Óbvio que eu tenho coisas para melhorar na vida? Óbvio que sim. Mas a autenticidade, ela faz com que a gente seja especial, com que a gente se destaque. E aí eu tenho medo. Eu, uma reles mortal, sem quase quase audiência, pouca gente me conhece, eu tenho medo. E eu falei ontem na aula também do Bia Live o seguinte, falei que vocês vão pensar o seguinte, Bolsonaro, né? Não vou falar sobre política, mas eu dei esse exemplo ontem. Bolsonaro, o Lula, o Donald Trump, são pessoas públicas que têm aí a sua versão, né, de vida, sua versão, sua filosofia, e essa filosofia, ela é polêmica. Ela é polêmica, certo? Então, eu tô falando de Bolsonaro, Lula e Donald Trump. São 3 pessoas aí do mesmo, da política. Não vou falar sobre política. Só que, gente, eles são extremamente polêmicos. Por quê? Eles são extremamente autênticos. E eles se destacam. Por bom ou por ruim, mas se destacam. Vocês lembram quando Donald Trump, há 5 anos atrás, na campanha eleitoral dele, ele falou do tal do muro do México? Você sabe por que ele construiu o muro? Não, nunca ia ter recurso, nunca ia aprovar, todo mundo falava sobre aquilo, mas não, por quê? Autenticidade, queria chamar a atenção de alguma forma. Então, de uma forma polêmica, mas chamou a atenção e ganhou uma eleição. A gente falou do Bolsonaro, que ganhou só aqui, né? Ganhou as eleições através da internet. E aí você, reles, né? Não sei se é reles que fala. Nós, mortais comuns, temos vergonha de nos expor. Ai, porque... Não, tem uma coisa muito engraçada, não sei se minha sócia tá aqui, mas a minha sócia, ela sempre foi muito tímida e ela passou por vários processos de coaching. Hoje ela é maravilhosa, vocês podem até seguir lá a Nise Story, ela vai lá, ela é influencer da marca, maravilhosa. E aí, uma das primeiras vezes que a gente conversou, ela falou assim, mas eu tenho medo de postar alguma coisa e eu virar meme. Eu falei, não, peraí, é sério? O quão importante... E eu quero que você pense isso. O quão importante você acha que você é para que as pessoas viralizem um meme seu? Sério? Sério? Gente, a gente pensa isso. E eu não tô dizendo que a gente não é importante, só que a gente aumenta o nosso próprio grau de importância. A gente aumenta o nosso, meu Deus, as pessoas estão o tempo todo olhando pra mim e pensando, né, sobre mim, sobre o que eu faço. Elas estão falando sobre mim. Não estão nada, gente. Elas estão fofocando e a sua fofoca vai ser rapidamente passada até vir uma fofoca nova, um assunto novo. Então e essa começa a parte da vitimização, da autopiedade, e essa é a realidade, você pode ficar fulo da vida comigo, mas você não é tão importante quanto você pensa. E quando a gente tira a gente do centro do universo, a gente tira a gente como algo extremamente importante para os outros, eu começo a entender que eu tiro de mim o centro das atenções. Eu acho que eu sou o centro das atenções, mas a gente não é. Isso é uma coisa do ser humano. Nós estamos numa exposição grande de rede social, óbvio, só que uma preocupação absurda, pensando, ai meu Deus, o que os outros vão pensar de mim? Os outros não estão nem aí pra você, meu amor, de verdade, os outros não estão nem aí. E outra coisa, e se tiverem, quem é que tem que se preocupar com você mesmo? Você tem que se preocupar com você. Então a gente fica, eu quero saber quem aqui nunca, responde pra mim. Quem aqui nunca botou a carinha na internet, na rede social, no Instagram? Quem nunca apareceu no Instagram? Me fala aqui. E eu não tô falando de fotos do feed lá. Quem nunca botou a cara nos stories? Quero saber. Quem nunca botou a cara nos stories? Fala aqui pra mim, quero saber. Vamos falar sobre exposição. Quem nunca botou a cara nos stories? Fala pra mim. Eu nunca coloquei ou não coloquei. Bota aqui pra mim, eu quero saber. Gente, o que tá acontecendo com vocês? Vamos lá, respondam. A gente tá falando sobre vitimização. A pergunta é quem está entrando, quem nunca botou a cara nos stories? Quero saber quem é. A vitimização, ela parte
primeira coisa, quando a gente fala, existe um processo de autorresponsabilidade, e esse processo de autorresponsabilidade eu vou entregar no desafio. Quem não tá no desafio ainda se inscreve, é gratuito. É um processo de transformação em 7 dias. Você nunca cresceu em... eu nunca botei a carinha no Instagram. Sim, isso é medo de exposição. Jéssica, é medo de exposição? É medo do que os outros vão pensar? E é muito comum ter esse medo. Esse é um dos maiores medos do ser humano. O ser humano tem 6 medos, tá? A vitimização, existe um processo de autorresponsabilidade que quando nós começamos a ser autorresponsáveis, nós não temos vitimização, né? Mais gente, viu? Eu falei, gente, a gente tem medo de se expor. E aí, esse processo de autorresponsabilidade, que eu já falei que vou entregar o processo inteiro no desafio de graça, e ele é um treinamento meu que eu cobro R$1.000, só o treinamento de autorresponsabilidade eu cobro R$1.000, vocês vão receber de graça dentro de um dos módulos da aula do desafio, então não perde, tá? Olha só. Quando eu começo a entender os processos de autorresponsabilidade, que é não julgar, né? É quase que bíblico, assim, né? Eu começo a não julgar os outros, eu começo a olhar pra mim. Eu começo a dar sugestões pras pessoas ao invés de ficar dando comando. Então tem várias coisas. Quando eu começo a entrar nesse processo, eu começo a baixar minha vitimização. Porque eu começo a entender que eu não sou o centro do universo. Vocês entendem que a vitimização tá ligado a egocentrismo? Vitimização tá ligado a egocentrismo. Eu sou o centro do universo. Eu começo a ser a pessoa que sofreu na infância e aí eu ainda continuo querendo colocar as minhas frustrações pra fora. Eu começo ainda a falar dos meus pais e eu tenho 40 anos na cara. Eu ainda continuo falando o quanto uma pessoa foi injusta comigo há 10 anos atrás. O quanto eu sofri na minha separação quando vocês tinham 2 anos de idade, minhas filhas. O quanto aquele traste me traiu. O quanto o meu vizinho jogou a grama seca dentro no meu pátio. E a gente começa a entrar num looping infinito de vitimização e de problemas e de vitimização quando eu acredito que eu sou o centro do universo. Quando eu começo a acreditar que eu sou a pessoa que preciso ter o comando das coisas e tem que controlar tudo. Isso tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão entendendo? Então a vitimização nada mais é do que um egocentrismo. E a gente pode falar da vitimização como uma pessoa que a gente observa. É muito fácil, é muito palpável pegar pessoas extremamente vitimistas, né? Que são as pessoas aí que ficam doentes por qualquer coisa pra chamar atenção. Eu tenho uma história muito boa pra te contar. Eu tenho uma cliente, na verdade eu tenho uma cliente, a mãe dela, tá? A mãe desta cliente. A mãe dela eram 5 filhos, tá? 4 homens e uma menina. A minha cliente é a menina. E aí, não vou falar o nome dela, obviamente, né? Ela até acho que nem tá online hoje, ela tá trabalhando nesse horário. Então, o que a mãe dela fazia? O pai dessa minha cliente faleceu, ou seja, a mãe dela ficou viúva, então com os seus 40 e poucos anos, era uma mulher que ficava em casa, ela não tinha seu trabalho, então ela cuidava dos 5 filhos, né? Tinha que ter umas 5 babás junto, né? E aí, quando o marido dela faleceu, ela se transformou, porque a gente muda de 2 formas na vida, tá, gente? Uma delas é por repetição e outra é por forte impacto emocional. Aqui, a gente faz por repetição, repetição, repetição. Eu não quero que você perca ninguém, nem que você passe por um momento difícil pra você ter que mudar, né? Porque a gente faz isso, a gente muda quando coisas difíceis acontecem, quando eu perco o emprego, quando alguém morre, quando eu sofro um acidente, e eu não quero que você passe por isso, eu quero que você entenda que você pode mudar por repetição. Bem, esta mulher, eu já vou responder, tá? Mas aí eu tenho que esquecer certa coisa e certa pessoa me fez, perdoar ela como se nada fosse, como lidar com isso? Ok, já respondo, tá? Só vou terminar de contar a história. Aí, essa senhora, né, a mãe da minha cliente, vou acelerar o processo, tá? Ela mudou totalmente, porque ela mudou por forte impacto emocional e ela se tornou uma pessoa altamente vitimista. Por quê? O que é o vitimista? Os filhos já estavam crescidos, os 4 homens casados, a minha cliente casada, os 4 não moravam aqui, 3 moravam fora do Brasil, 1 morava em Goiânia, se eu não me engano, e a minha cliente, ela também não morava pertinho da mãe, uma cidade muito próxima, assim, mas
20 quilômetros, tá? Mas então ela via a mãe nos finais de semana normalmente. A mãe sozinha, grupo de amigas, enfim. Ou seja, ela começou a desenvolver quase que um transtorno de atenção. É quase que um déficit de autoatenção, né? Inventei isso agora, tá, gente? E ela começou o seguinte, ela ligava pros filhos, falava com os filhos, e eles não davam tanta atenção, principalmente os homens. Os homens não são tão empáticos, tão carinhosos como as mulheres, isso é da natureza humana. E aí, ela começou a, toda vez que ela queria atenção, que ela não recebia, ela começou a ficar doente. Então ela ficava doente, ela descobriu, e isso é emocional, não é proposital. Então ela ficou doente a primeira vez, as pessoas todas da família se voltaram pra ela, eram os netos, os filhos, todo mundo ligava, mandava, fazia videochamada, né? A filha se deslocou até aqui, o filho que morava no Brasil se deslocou até a cidade dela. Então ela percebeu de forma emocional que ela tinha atenção. E isso começou a se repetir várias e várias vezes. Só que o que acontece? As pessoas começam a encher o saco. E aí começa o efeito rebote, né? Que é, ela tá sempre doente, eu não dou mais atenção. E as pessoas começam a criar uma percepção sobre uma pessoa vitimista, certo? Então, assim, as injustiças do mundo, elas vão acontecer. E quando a gente não tem senso de realidade, que é a resposta que eu quero dar aqui para quem foi? A Luciane? Luciane, assim é a minha avó, exatamente. Por quê? Porque ela tem déficit de atenção, mas não é o TDAH. Ela precisa de atenção para suprir uma necessidade emocional. Quanto mais você dá, mais ela vai querer. Porque é vício emocional, tá, gente? Isso é vício emocional. Quanto mais eu dou a atenção para uma pessoa vitimista, mais ela tem a necessidade de chamar a atenção. Aí quando você começa a parar de dar, pior ela fica. Só que como se quebra um vício emocional? Alguém precisa sair da situação. O que é o vício emocional? É como assim, ó, é o traficante, tá? Eu vou falar de vício químico, mas é igual. O traficante e o viciado. Eu preciso da droga. O traficante precisa do dinheiro. Então, é uma relação viciada. Uma pessoa precisa de atenção e eu dou atenção. É uma relação viciada. De alguma forma, esse aqui é a vítima e esse aqui é o herói. Então, não pense que uma relação viciada de vitimização é só a pessoa vitimista que é a pessoa que tem um vício emocional. Alguém supre o vício dessa pessoa. Alguém supre essa carência. E a gente gosta muito de ser herói, gente. Ou a gente é vitimista ou a gente é o herói. A gente adora ser a pessoa que tá... Ó, o egocentrismo de novo, amores. Egocentrismo, nós somos egocêntricos. E quando a gente começa a quebrar, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente começa a quebrar essas coisas, quando a gente começa a parar com esses vícios, a gente começa a entender que a vida, ela é muito mais real e palpável. E o que é a realidade palpável? Você quer se vingar de alguém que te fez mal? Você quer? Você tem vontade que aquela pessoa pague pelas injustiças que ela fez? Sério? E qual diferença isso vai fazer? E aí que é um ponto de imaturidade. Quando a gente fala sobre perdão, e eu não vou entrar no assunto perdão, porque o perdão é um assunto longo. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. Perdão é uma decisão e não um sentimento, tá? O mundo não precisa saber das injustiças que você passou. Por quê? Porque a vida é assim. E essa que é... E eu posso estar falando isso e tem gente que tá dizendo assim, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe. Tem gente que passou abuso na infância, né? Eu tenho clientes que passaram por abuso na infância. Eu tenho clientes que o pai abandonou, que a mãe bebia, que o irmão espancava, que foi adotado. E sim, essas dores são reais. Mas quando a gente começa a ser mais maduro, o que é maduro emocionalmente? É uma pessoa que entende que isso é uma realidade. E assim como essas pessoas elas erraram, elas fizeram coisas que não foram legais para os outros, eu também faço. É muito injusto eu começar a ser o julgador, sabe o justiceiro? A gente quer ser o justiceiro. Tem os justiceiros aí de plantão da internet que estão o tempo todo acusando as pessoas. E o quão diferente é quando a gente olha... Vocês conhecem gente? Vocês já viram essas tretas? Me fala se vocês já viram. Eu vejo muito comumente isso. As tretas de internet, né? Alguém posta alguma coisa e aí vem lá eu ia falar um palavrão. Um monte de gente escrevendo tudo o que pensa sobre aquilo.
e bota a sua opinião, né, num comentário lá e coloque. Gente, vocês já viram os comentários? Aqui na minha cidade tem um jornal chamado Gazeta. E tem o Portal Gás. Quem é de Santa Cruz aqui vai saber, tá? Tem o Portal Gás. Se vocês olharem, eu me divirto, mas eu vou lá para olhar o comportamento humano. Se vocês olharem os comentários das matérias, principalmente de política, Jesus, eu fico com vergonha alheia. Com vergonha. Eu fico, como uma pessoa tem coragem de entrar numa rede social assim e se expor dessa forma, de falar um monte de... Vocês já viram isso? Gente, quem já acompanha aqui o portal da Gazeta lá e olha esses comentários absurdos das pessoas, comentários de exposição, comentário destrutivo, um comentário de ódio. É um argumento de ódio, um discurso de ódio. A pessoa tem frustrações dentro dela e ela vai lá e ela começa a botar a sua frustração pra fora. Me mato rindo, eu também me mato rindo. Eu olho direto só pra ver o comportamento humano. Eu me mato rindo nos comentários. E o quão diferente é, aí que é o pensamento, o quão diferente eu sou de, ao invés de colocar ali os comentários ou o que eu penso, eu faço isso com as pessoas perto de mim. O quão diferente eu sou de ter alguém na minha vida. As pessoas se queimam sozinhas. Sim, a gente não precisa fazer nada, na verdade, né? É só deixar que as pessoas vão se enrolar por conta, né? Eu sou... o quão pior eu sou de fazer isso com os próximos, com as pessoas perto de mim, de escorraçar, de falar coisas ruins, de ser julgador, de apontar os erros das pessoas, o quão diferente eu sou. Então a coisa mais certa é quando a gente traz autorresponsabilidade para nossa vida, é libertador. Porque de verdade, gente, vamos pensar, eu quero que vocês pensem comigo, eu não quero que vocês sejam um papagaio de pirata e ficam repetindo as coisas, tá? Eu quero que vocês pensem. O quão diferente, o quão diferente eu quero ser, qual é a repetição de padrão que eu não quero mais fazer. Porque assim, toda pessoa que ataca ou que faz algo de ruim ou que faz outras pessoas sofrer, ela sofreu. E é uma repetição. Então a gente pensa, nossa, eu sou muito diferente da minha família, não é tão diferente assim. Eu já falei sobre isso, a gente acha que a gente não é. Gente, eu sou a cara da minha mãe, eu falo que nem minha mãe, eu tenho comportamentos iguais da minha mãe, e eu passei anos da minha vida falando que eu nunca serei igual a ela, e eu sou muito parecida. Só que quando a gente muda o olhar para as coisas boas que os outros têm, e não só mais para aquilo, é percepção de realidade. A pessoa não é de todo ruim, ela não é só ruim, a não ser que ela seja muito maldosa, uma pessoa muito má, tem pessoas más mesmo. Mas as pessoas normais não são de todo ruim. Essa pessoa que eu falei antes é vitimista. Aí falei pra ela que não é bom ser assim. Aí ela se voltou contra mim, não entendeu nada. Detalhe é que a mãe do meu marido, ela sabe que ela é bem difícil. Luciane, é o seguinte, uma coisa muito importante e uma coisa pra vocês aprenderem pra vida, tá? Nós não somos donos da razão. Começa por aí, nós não somos dono da razão, apesar da gente querer ser dono da razão, apesar da gente querer expor nossas coisas, apesar da gente, né, querer estar no comando. Agora, amada, você foi falar pra sua sogra que ela é difícil, aí você também pegou pesado, né? Você foi dizer pra sua sogra que ela é difícil. Amada, quem tem que comandar a sua sogra é o seu marido, ele é filho dela, não você, tá? Então, assim, não é você que tem que falar com ela, de verdade, ela não é a sua família. Você casou com uma pessoa, deixa que ele que se entenda com a mãe dele. Eu falei esses dias, meu namorado está online. Oi, amor, olha só. Esses dias eu falei, inclusive, pra ele, eu falei assim, o dia que eu brigar com a minha mãe, não se mete. Porque eu vou me resolver com ela depois, mas contigo o negócio vai ficar feio. Então, deixa que eu resolvo. Falei isso pra ele esses dias. E é por quê? Porque
é a minha família, a minha vida. Eu tenho relações com essa pessoa há muito tempo. Não é você que tem que ir lá e se meter, você entende? Ela tem... Ok, Luciane, ó, eu já entendi que sua sogra não é a pessoa, melhor pessoa do mundo, tá? Mas deixa ela em paz. Para com isso, deixa ela em paz. Começa a olhar para algumas coisas boas que ela tem. Não é possível que ela seja de todo mal, de verdade. Eu sei que é difícil de conviver, é muito difícil. Eu tenho pessoas na minha família que são muito difíceis de conviver. São quase que insuportáveis. Eu tenho gente na minha família que é esquizofrênica, ainda dono da razão, mandão e meio maluco, tá? E a gente convive com essa pessoa muito de vez em quando. Então, assim, ó, conviva o necessário. Conviva o que é bom emocionalmente. A gente tem que saber separar essas coisas, tá? Tá bem, ok, e tá tudo certo, e vida que segue. Você acha que vai mudar ela agora? Não, então vida que segue. Gente, esse é o senso de realidade, você tá entendendo? O que é o senso de realidade? É começar a entender que a vida, ela é feita dessas coisas, as pessoas são difíceis pra caramba, tem muita gente FDP, não posso falar palavrão no Instagram que ele me corta. Tem muita gente? Tem. Tem muita gente chata? Tem. Tem gente ignorante? Pra cacete. Tem gente burra? Tem. Tem gente enjoada? Tem. E vai ter. Sempre vai ter. Ou eu escolho as minhas relações interpessoais, ou com aqueles que eu preciso conviver, eu convivo o mínimo necessário. Eu convivo o que é necessário e saudável. Você tá entendendo? Tava falando agora, as festas de final de ano. Minha família fazia 3 anos quase não se reunia, tá? Era uma brigaiada entre os tios. Resolveram fazer as pazes, perdoar, lindo e maravilhoso. E aí, vamos nos reunir todos de novo na festa de final de ano, depois de 3 anos de briga, de barraco, E eu fiquei pensando, ou isso vai dar muita M, ou isso vai ser muito bom. Eu fiquei na dúvida. E aí, me chega a festa de final de ano, e se os tios todos se reúnem, a primaiada toda junta, a vovó, e o negócio ficou bom e deu tudo certo. Na mesma festa de final de ano, resolveram então passar mais dias juntos. Ou outro final de semana, todo mundo na fazenda do vô. Vai todo mundo pra fazenda do vô, e aí todo mundo vai lá e fica, né, gente, mais 3 dias juntos, 3 anos sem se ver, era barraco atrás de barraco, brigaiada atrás de brigaiada, e aí agora sabe quando parece, ai meu Deus, família, vamos se juntar, eu fico assim, eu fico com o pezinho atrás, né, não me meto nas bagunças, nas conversas, porque eu sei que a relação é difícil. Passaram-se 3 dias depois, ainda depois do Natal, mais 3 dias juntos no final de semana. Aí veio o Réveillon. Réveillon resolveram não passar juntos. Porém, no outro dia depois, resolveram ir viajar todo mundo de novo e passar mais 3, 4 dias juntos. 3 anos sem se falar. E aí eu falei, gente, falei pra minha mãe, inclusive, mãe, pra uma faísca, pra gasolina uma faísca é bomba, né? Pra gasolina, uma faísca é bomba. Essa frase é boa, né? Inventei agora. Para uma faísca, gasolina é bomba. Cuidado com a empolgação e a falta de bom senso nas relações. Cuidado em querer se entregar para as relações porque agora tá tudo bem. Não que a gente não vai perdoar, mas a gente precisa ser cauteloso. Cauteloso nas relações. A live era sobre vitimização, eu já passei do meu tempo totalmente. Falei que era 20 minutos, já estamos aí em 30 e poucos. E, gente, o que eu quero falar é o seguinte, vitimização. Eu preciso ter uma noção de realidade concreta para parar de ser vitimista. Quem viu a live até agora, acredito que tenha aproveitado. Gente, aproveitaram. Quem tá online aqui, seja grato comigo, né? Seja grato comigo e me fala o que você achou. Se tiver pergunta, por favor, taca aqui, tá? Pergunta e comentário, me comenta. Tô ajudando você até agora. Hoje à noite a gente tem a última live. Não sai fora daqui que eu tenho um recadinho rápido. Última live hoje de noite do Esquenta do Desafio. O desafio, gente, a gente vai entrar em todas... a gente vai fazer um processo... Vai ser um treinamento mesmo, gente. Não é assim aula. É um treinamento. Vai ter slide, vai passar um negócio, apresentação. Ai, gente, que bom que vocês curtiram. Não esqueçam da última aula hoje, tá? Última aula, 20 minutos. Apresentação, vai ter exercício, vocês vão ganhar uma apostila. O desafio vai ser um processo de coaching, de verdade, transformação de vida em 7 dias. Acredite, você vai pirar na batatinha, tá? Você nunca
vai ter crescido tanto em 7 dias na sua vida. Eu prometo pra você, tá bem? Amores, a live, essa aqui, vai direto lá pro YouTube e pro grupo do WhatsApp do desafio, tá bem? E eu tenho um outro recado pra você, na verdade, uma coisa muito importante. Você que tá num processo de crescimento, você aí, eu sei que você sofre de uma coisa. Você tá crescendo, você tá ficando viciada. Ai, que maravilha. A Daisy é minha cliente? Não, é a Daisy tá ali. Daisy, eu não sei se é a tua foto, mas acho que é a Daisy. A Daisy é minha cliente há 3 anos, eu acho. Eu tenho uma... Ela promete e cumpre, só eu digo pra vocês, tá? Amores, olha só. Eu sei que vocês estão no processo de crescimento e uma das dores de vocês é ver as pessoas na volta de vocês não estando no mesmo processo. E eu sei que muitas vezes vocês tentam. E eu sei que muitas vezes vocês tentam forçar, vocês tentam mostrar, vocês pegam vídeo, vocês mostram pra pessoa e a pessoa não está nem aí pra você. Eu sei que você tem gente que inclusive debocha de você. E isso é uma verdade? Eu quero saber se alguém passa por isso. É marido, é primo, normalmente o marido ou a esposa debocham das coisas que a gente tá fazendo como se fosse uma coisa irrelevante, né? Então eu sei que você não tem muito apoio, eu sei disso. Quando eu fiz meu processo, minha transformação, processo de coaching, troca de carreira, gente, eu recebi muita... Vocês não têm ideia do quanto eu sei de amigos próximos meus que debochavam da minha cara pelas minhas costas. Eu sei de comentários destrutivos que as pessoas faziam pelas minhas costas. Eu sei disso. Porque coaching é bobagem, coaching é modinha. Lá vem mais uma pessoa fazer cursinho de final de semana. E eu fiz sei lá quantas especializações, estudei até fora do Brasil. Eu tenho uma formação certificada por Harvard. Então, assim, não é bobagem. E eu sei que você também é debochado muitas vezes. Eu sei que as pessoas não acreditam nas coisas que você está acreditando, mesmo você passando por um processo de transformação, mesmo você crescendo na vida. E eu tenho um recado pra você. Você tem 2 opções. E aí eu vou encerrar a live. Você tem uma opção, fazer por conta e mostrar através de resultados. Então, assim, não adianta você querer ser a testemunha a testemunha de Jeová, né? A testemunha da mudança, bate na porta das pessoas lá. Oi, você tem um minutinho pra palavra aí da transformação de vida? Não adianta você ser essa pessoa, tá? Porque ou você faz isso por conta e mostra através de resultados, ou você tem a segunda opção. Que eu gosto bastante da segunda opção, mas talvez você não vá ter aceitação. Leve as pessoas para o desafio com você. Uma coisa, a gente cresce sozinho, cresce, mas em conjunto a velocidade é maior. Então, levem as pessoas para o desafio com você. Mude você e o entorno muda. Agora, se você mudar e ajudar a mudar o entorno, meu amor, ninguém te segura mais, tá bem? Nos vemos hoje de noite na última live. E a última live eu garanto que vai ser porreta, tá bem? Beijo, até mais!